Buenas, mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, e hoje estamos aqui abrindo caminhos para o oráculo semanal. Algo que eu estou muito feliz de fazer, porque a gente começou recentemente a fazer os oráculos ao vivo, e eu achei super fluido, super delicioso. Então, para falar das semanas além do oráculo mensal, hoje eu tô abrindo caminhos para toda segunda-feira, às 9h30 aqui no Instagram, falar sobre a semana. Juntar um pouquinho ali desse oráculo que também acontece no céu e trazer algumas cartas do baralho cigano e de outros oráculos aqui que eu acho que são muito espontâneos e simples para esse acompanhamento semanal. Lembrando sempre que o oráculo semanal, ele é um direcionamento amplo. Nós precisamos fazer isso com tudo que a gente escuta, mas nós precisamos usar o nosso filtro. Ficar com aquilo que faz sentido, que chega até em você e você fala, opa, isso aqui eu preciso ficar ligada. Essa informação aqui eu vou levar para minha semana. Porque quando você fica com uma informação que te faz sentido, você desanuvia de várias outras distrações que acontecem a todo momento. E aí, quando a situação se desenrola ao longo dessa semana, se você ficou com uma palavra-chave, ela é fundamental para você, durante uma experiência, poder ampliar esse significado. A gente está numa semana aqui, do dia 15 hoje, até o dia 21, domingo dessa semana, a gente está numa semana de redirecionamentos de uma forma muito intensa. Tem sido intenso a vida, tem sido intenso 2023 até aqui, tem sido intenso esse pós-eclipse. Sim, tem sido intenso. Vou puxar aqui o meu tecido que, senão o Lion vai derrubar tudo aqui, né, Lion? Lion participativo, meu gato. Então, vamos ajeitar aqui, sem derrubar minhas coisas. Bom dia, Má! Bom dia, quem está chegando. Que bom vocês aqui. Então, essa intensidade, ela precisa ser redirecionada. Por quê? Primeira informação, a mais básica, que eu acho que quem tem alguma conexão aí com astrologia, e quem também não tem, já escutou essa história de Mercúrio retrógrado? A gente já falou várias vezes sobre a importância, a bênção que é a gente ter esse tempo de redirecionamento para Mercúrio retrógrado. Mas ele finaliza a sua retrogradação hoje. Então quer dizer que começamos aqui a abrir portas que antes a gente estava com elas de alguma forma fechadas para que a gente se concentrasse em revisões. Passamos um período até hoje de revisar situações, de olhar para elas de novo, de digerir, de rever o que estava faltando, de lidar com pequenos imprevistos e atrasos para que a gente tivesse tempo a nosso favor. Se hoje Mercúrio continua o seu movimento direto, quer dizer que agora temos um novo fluxo, mesmo ainda em lua minguante. Ela tá minguando, ela tá perdendo essa força, mas é só no início de semana, é a última inspiração aqui pra gente dar um gás, porque aí entra muita força nova nesse oráculo do céu. Porque a gente tem Júpiter em Touro no dia 17, a gente tá numa semana anterior a uma grande configuração aí de Marte em Leão, com oposição a Plutão, com quadratura em Júpiter, ou seja, a gente está falando de movimentos de planetas grandes, de personagens grandes, como lembra que eu sempre uso a história do teatro, né? São aqueles personagens que entram em cena, grandes, poderosos, que têm um impacto que você de alguma forma vai sentir essa força, essa intensidade. E eles estão entrando em cena para encenar um conflito, uma oposição, uma quadratura, um ato de tensão. A gente vai sentindo o que vai vir para a próxima semana já como se fosse a onda disso chegando aqui. Você tem uma sensação de que tem algo para acontecer,
uma sensação de que você precisa reorganizar as coisas um pouco mais objetivamente ou mais rápido. Então, toda essa confluência, esses ajustes dessas engrenagens do oráculo do céu, falando aqui de uma perspectiva astrológica bem ampla e bem básica, não superficial, mas básica. Então, esse movimento de Mercúrio direto, esse final de lua minguante, preparando para uma alunação de touro, uma lua nova em touro, que vem ali dia 19, sexta-feira. E aí a gente tem esse processo de Júpiter que entra também essa semana em touro e vai fazer vários encontros aqui, que é um movimento realmente de redirecionar a nossa bússola interna. Isso é coletivo, mas individualmente, qual é a pergunta? Se a gente está numa semana de redirecionamentos, o que realmente importa? O que realmente importa para você essa semana, a partir dessa semana, talvez não seja aquilo que realmente importava até a semana passada, aquilo que realmente importava até antes do eclipse, né? O eclipse do final de abril e do começo desse mês, de maio. Então, bem sincrônico com esse contexto do céu do momento, eu senti aqui de começar a trazer esses oráculos semanais para a gente ter essa prosa mais ajustada, para ter esse acompanhamento, para olhar de perto para algumas situações e ter mais um recurso, mais uma ferramenta. Então, como que a gente vai fazer isso? Quando eu falei de abrir um mini baralho cigano, eu tava falando sério, ó, ele é um mini, eu acho uma coisa tão bonitinha. Esse mini baralho cigano, ele é daqueles que vem numa cartelinha assim que você vai descartando assim, né? E vai montando o tarozinho, acho que foi um dos primeiros baralhinhos que eu tive de baralho cigano. E aí eu fui comprar um baralho desse pequenininho para ser o primeiro baralho da minha filha. E aí eu aproveitei essa inspiração, obviamente, para trazer ele pro oráculo semanal. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vamos olhar toda semana para aquilo que a gente precisa soltar, para aquilo que de alguma forma está agindo como uma sabotagem, como um peso, uma energia extra que não está auxiliando no avanço, que precisa de uma atenção e soltura, de abrir mão, tá? Deixar é o que eu sempre falo, do deixar a mochilinha, sair do complexo de Gabriela. Semanalmente a gente tem esse compromisso de olhar para aquilo que precisa soltar. E do outro lado, a gente tem uma força aqui para firmar. Então eu sempre vou trazer duplas aqui desse baralhinho, para a gente olhar para aquilo que precisa soltar ao longo da semana e aquilo que precisa firmar. Afinal de contas, o nosso grande desafio é sempre lidar com essa questão da dualidade, para como essas energias operam. Então, entre isso e aquilo, é muito interessante a gente olhar sob essa perspectiva, o que eu preciso soltar e o que eu preciso firmar. Feito essa introdução, que estamos numa semana de redirecionamentos, que todo o céu está se reorganizando, isso gera uma tensão, isso gera uma sensação de travessia no deserto, quando a gente está saindo de um ponto A para ir para o ponto B, no meio do caminho, as coisas ficam bem nebulosas, elas ficam bem confusas. Então, a gente vai olhar para esse direcionamento do que precisa soltar nessa semana. E aqui a gente tem a carta 29, que é a carta da imagem da cigana, acho que aqui fica um foco. E a carta 21 da montanha. Olha só. Vamos falar de soltura com essas duas figuras aqui. Primeiro, essa ideia aqui da cigana, já que a gente está fazendo uma leitura ampla, ela vai trazer aspectos emocionais, né? Então, a soltura aqui, esse abrir mão, tá muito mais condicionado com um lugar de emoções, um processo, seria uma dificuldade emocional de aceitar alguma coisa, né? De uma forma geral, essa dificuldade emocional de aceitar a realidade que tá,
A dificuldade emocional de aceitar que uma situação já chegou ao fim, ou a dificuldade emocional de aceitar que você precisa fazer alguma coisa que você tem muita resistência, porque aí vem essa montanha. Essa dificuldade emocional de aceitar, de criar um monte de justificativa, de não, é porque eu tô sentindo que não é o momento, é porque eu tô sentindo que isso aqui não sei o que, é porque lá atrás aconteceu uma situação e eu não quero que isso aconteça de novo, então veja bem. E toda essa conversa, ela é aqui, né? Às vezes ela nem tá explícita e clara na mente, mas ela é uma sensação, e depois um mal-estar, e depois abaixa a energia toda, aí vem pra mente um monte de pensamento, porque a dificuldade emocional de aceitar aqui, ela só piora a situação. É como se você ficasse parada ou parado na ponta da montanha olhando e falando, mas veja bem, ela é muito alta, mas veja, eu não tenho recursos, mas olha, né, tá bom. Daqui onde você tá, você só vai subir a montanha, você não tem muito o que fazer nesse sentido, né? As escolhas já foram feitas, você já chegou diante disso, a montanha, inclusive, acho que foi tema já mensal agora para maio. Então, a dificuldade emocional de aceitar, se ela piora a situação, qual é o primeiro ajuste, o primeiro redirecionamento, se estamos numa semana de redirecionamento? É entender que o que mais cria barreira na nossa realidade material, o que mais cria barreira nas nossas vidas, o que mais dificulta a abertura de caminhos, são essas barreiras emocionais, são as coisas, as paredes que a gente vai construindo dia após dia, porque a gente alimenta determinadas frequências emocionais que se transformam e se moldam em sentimentos e passamos a canalizar a nossa energia, a nossa vida, sustentar os nossos dias, a fazer nossas escolhas a partir daquela visão, daquela caixinha, daquele sentimento. Um sentimento bem comum quando as coisas estão numa mudança e ainda meio nebulosas é o medo. Então você vai olhar através da perspectiva do medo. Não, mas eu não tenho medo. Eu vou e faço, eu enfrento as coisas. Sim, a gente não tem consciência de todos os medos que a gente tem. Mas existem medos específicos que eles são tão inteligentes e tão cristalizados que você acha que aquele jeito que você está olhando para a vida é seu, mas é a caixinha do medo ainda. Então, essa barreira aí na matéria, ela vem realmente para ser vista, né? Para você olhar e falar, a montanha está aqui. É esse o meu difícil. É isso que eu preciso direcionar. Eu não gosto muito de entrar nesse aspecto mais objetivo do símbolo quando a gente está fazendo uma leitura ampla, quando a gente está fazendo um direcionamento amplo. Não gosto, mas não vou deixar de citar. A atenção também com figuras femininas. Eu sendo uma figura feminina, olhando para como eu estou agindo com outras figuras femininas, uma figura feminina ao lado aqui dessa subida da montanha, mas enfim, olha se não tem esse aspecto também de alguém representando essa figura feminina. Aí vem a história de medos que são trazidos da ancestralidade feminina, uma dificuldade num relacionamento com a parceira, uma dificuldade com uma amiga. Aproveita e olha, porque às vezes esse tipo de simbolismo mais básico, mais objetivo, ele vai te ajudar a ligar o ponto. Realmente aconteceu uma situação com fulana, ou eu tenho isso aqui que vem dessa ancestralidade materna, e aí eu tô olhando para isso aqui, bem nessa semana a situação se mostra. Então, o que está difícil pode vir representado por uma figura feminina para ficar mais visível. Não é nem mais fácil, mas é mais visível. E o que estiver atrasado, né? Tô aqui, tô chegando ali na montanha, mas sempre acontece alguma coisa, eu tenho que voltar. Eu tô chegando aqui na montanha, ó, eu brincando com o tarozinho, porque ele é pequenininho, né? Mas eu tô aqui chegando na montanha e aí sempre tem alguma coisa que me atrasa. Então, se é uma semana de redirecionamento e você precisa soltar essa duplinha aqui, o que tiver atrasado, prioriza. Mas eu tô com uma ideia aqui, ou então eu vou começar um outro projeto, eu vou sair do meu emprego na próxima semana, eu quero deixar tudo organizado aqui para a próxima semana.
Prioriza o que ficou para trás. Porque o que está atrasado precisa ser priorizado antes de mais nada. E aí esse é o gás. Quando a gente tem um céu todo em movimento, né, em deslocamento, passando de um signo para o outro, entrando no movimento direto de novo, fazendo configurações que as forças se somam, você tem, digamos assim, um espaço-tempo de qualidade para aproveitar esse fluxo e virar a chave com mais jeitinho durante esse período, durante essa semana. Então, os ajustes são bem mais fáceis de serem feitos agora do que na próxima semana. Então, vamos olhar aqui. Ficou claro isso aí, gente? Me digam, vocês que estão passando por aqui agora. Ficou claro o que precisa soltar com essa cigana e essa montanha? O que tiver atrasado, priorizar. O que tiver difícil, encarar, ligar os pontos, perceber realmente que essas emoções são as verdadeiras criadoras de barreiras, então soltar as dificuldades emocionais. E aí a gente vai firmar. Firmar. Qual é a energia que precisa ser firmada? O que a gente precisa afirmar essa semana, de 15 hoje até dia 21 de maio. Aqui a carta número 6, nuvens. E a carta 26 do livro. Então, temos aqui, de novo, ó lá, vamos para o teatrinho, né? Imaginando aqui que a gente tem um cenário totalmente nebuloso e um livro ali, de alguma forma, fechado e mostrando que tem algo oculto. Então, esse firmar é norte, né? A gente tá descarregando uma mochilinha aqui dessas situações e aí a gente tem um norte, a gente tem um ponto de firmeza, um ponto para firmar. E esse ponto, ele tá primeiro dizendo o seguinte: presta atenção, porque os desdobramentos dessa semana, eles não são o que parecem ser. As coisas ainda estão nebulosas, ainda estão no meio de um processo. Não conte como garantido um desdobramento, um acontecimento, uma decisão, uma situação que chegue. Não conte como, eu estou entendendo tudo, eu estou vendo toda a perspectiva, porque ainda que possa ser uma coisa muito boa, que veio como uma oportunidade, porque as coisas estão em movimento, né? E se você estiver atento, você vai ver a oportunidade chegando desenhadinha. Não conte aquilo como nem garantido e nem como visto totalmente, como, I can see clearly now the rainbow. Agora eu tô vendo muito bem o que tá acontecendo, agora eu entendi, não. Esse é um ponto de cuidado aqui, porque você precisa afirmar essa compreensão de que você ainda está identificando o ponto cego. Então, mais do que atenção para encontrar uma resposta, um resultado, para saber se você toma essa decisão ou não, é um lugar de encontrar o ponto cego. O que está me dificultando, né? Como se você estivesse atravessando um lugar com muita neblina. Você vai ter que encontrar um ponto para você chegar, você vai ter que ir observando onde é que tem uma luz acesa. Esse olhar atento é basicamente o quê? Muita presença e muita disciplina. Olhar realmente para como é que você funciona melhor para chegar de um ponto até outro. Então, identificar aqui onde é que está esse ponto cego, onde é que está a confusão, o que você está fazendo no seu dia a dia que faz com que você, de alguma forma, repita aquele processo ali com a dificuldade da soltura. Então, desanuviar, buscar informações nos sinais. E aqui vem outra coisa, né? Firmar em buscar informações significa estar num estado mais relaxado emocionalmente e mentalmente, para não perigar agir de uma forma impensada. Aí você vai mexer com o que você não faz ideia, que tá ali fechadinho, quietinho. Você vai agir de forma impulsiva, você vai agir de forma inconsciente, se você não prestar atenção e não antecipar. Então, firmar nessas informações
que estão ainda no sutil. Teve sonho? Eu falo isso sempre porque vocês não fazem ideia do desdobramento, às vezes, de você anotar uma palavra e aquela palavra ficar mais inconsciente. Teve um sonho? Anota. Teve uma intuição? Escuta, anota também. Teve uma conversa, sentiu alguma coisa ali, uma informação não ficou muito clara, ou aquilo ali tá te dizendo, presta atenção nisso? Guarda aquilo com você, porque esse buscar informações que ainda estão fechadas, para que você possa desanuviar e abrir esses caminhos através de sinais, de sonhos, de intuição, para não agir realmente de uma forma impensada e que de alguma forma te leve a mexer e se arriscar com assuntos e questões que não precisam ser abertas, não precisa se meter, não precisa arrumar mais confusão. Se a gente olhar para esse soltar com a cigana e a montanha, e essas nuvens com o livro, que olhar para situações que você ainda não entendeu, fazer essa travessia, entender que os desdobramentos eles ainda estão acontecendo, então colher as informações que faltam, fazer o que falta, focar no que você ainda não tem de cenário completo. A mensagem aqui dos dois juntos seria: o que você quer continuar, priorize, e o que você não quer que continue na sua vida, simplesmente elimine, porque esse é o momento onde você deixa a mochilinha e sobe a montanha e decide ao mesmo tempo, né, por continuar aquilo que você se propôs, as escolhas que foram feitas e ainda estão pautadas realmente naquilo que faz sentido. Geralmente, nesse caos emocional de, não sei, tô em dúvida, não sei se eu vou, se eu fico, tá difícil, não quero ficar, mas também é difícil se for começar uma coisa nova, observa aonde você tá agindo com indiferença. Onde você tá agindo com indiferença é onde já não tem mais energia para fazer manutenção. Então, ou você vai precisar encontrar uma estratégia intuitiva também, para colocar energia naquilo, ou você vai precisar tirar realmente a tua energia daquela situação que você já está agindo com indiferença. Então começa a mobilizar, porque só vai fazer diferença aquilo que a sua energia está de fato presente, aquilo que de fato está tendo troca, aquilo que você está conseguindo de alguma forma ter força para desanuviar, para desconfundir. Aqui é por aí. E aí o que eu quero trazer, então? Um cenário mais amplo seria um direcionamento, né? Então a gente solta aqui, firma nesse ponto, tem essas duas informações, temos uma semana de redirecionamentos e aí vamos usar esse cenário aqui para falar do Oráculo Cigano. Esse é um livro muito bem ancorado, que tem volta e meia usa nos stories também, ele tem uma função super bonita para encontrar sentidos e direcionamentos mais simples. É da Rosalinda da Mata, tá? Quem se interessar. Então, vamos lá. Aqui vem como um cenário para todos nós nessa semana é a carta da estrela. O significado dessa carta é proteção espiritual, sorte, êxito, oportunidades. E a mensagem é: vá à luta com otimismo, você tem toda a proteção que você necessita. Olhe firme para a estrela da esperança e avance rumo ao êxito. A reflexão que essa carta traz. No céu escuro brilham milhões de estrelas que seus olhos não conseguem alcançar. Nesse momento de paz e grandiosidade, você já parou para refletir sobre a aprendizagem em cada obstáculo vencido? Muito bom! E aqui é algo que eu vejo muitas pessoas comentando ao longo dessa semana, né, de atendimentos e pessoas que eu encontrei nesses últimos dias. Teve um assunto muito incomum que me lembra aqui. A força que a gente precisa e a sustentação, pode chamar isso de esperança, otimismo, fé, mas é essa força que impulsiona para frente, porque você sabe do que você é capaz, ou da grandiosidade das coisas que estão por vir, e
beleza de tudo que está aqui nesse momento para que isso flua. Mas tem um ponto muito interessante que ajuda inclusive nessa soltura ali da carta da cigana e da montanha, que é você lembrar de quantas vezes você já subiu uma montanha na vida, nesse sentido simbólico. Quantos obstáculos você já superou que você, na hora em que a situação estava começando a acontecer, você não fazia ideia de que era capaz. Então, esse rápido relembrar, refrescar a memória aqui de quantas situações você já superou para estar aqui hoje, ela precisa ser um fluxo para te ajudar realmente a olhar para essa proteção. Tem proteção para fazer o movimento necessário, não tem nada por acaso, não tem nada que seja, meu Deus, isso aqui aconteceu porque se eu tivesse feito isso aqui antes, ou se eu tivesse feito diferente, ou se eu tivesse tal situação hoje aqui, eu poderia estar num outro lugar. Esquece, desanuvia essa situação na cabecinha, porque esse é o ponto. Estamos rumo sempre a melhorar. Ai, mas a situação do mundo só piora. Pelo amor de Deus, que inteligência é essa que a gente acha que a gente tem, que é capaz de ver uma complexidade que é essa vida a partir de um único ponto de vista? Frustrado, que é cheio de coisas complexas para se liberar dentro. Então, sim, temos que olhar para situações como... foi algo que eu acho que veio também ali naquela mensagem que a própria avó Serafina me trouxe no sábado, né? Que eu gravei um vídeo, tá lá no feed. Porque muitas vezes a abertura de caminho é você só ser liberado de passar umas coisas piores mesmo. De se meter em confusão. Então, queria tanto que acontecesse tal coisa, queria tanto que tal pessoa entrasse em contato, queria tanto entrar numa situação, num trabalho, fazer determinada coisa. Você tem noção que aquilo ali pode simplesmente mudar completamente a rota e fazer um grande emaranhado em outras situações que já estão caminhando bem? Porque aí você entende que proteção espiritual, muitas vezes, vai ser não acontecer aquilo que você está esperando que aconteça. Vai ser muitas vezes não ter a resposta, porque tem outras situações para ficarem prontas. E entender que essa complexidade, na verdade, ela vem de lugares muito simples, de lugares muito profundos também de aceitação. Então, confiar nessa proteção espiritual e de que as oportunidades para que você desenvolva um aprendizado, que você tenha o tanto de energia, de recurso suficiente para que você consiga fazer esse processo de uma forma que te impulsione na sua evolução. Que não fique só atendendo o seu ego de, porque eu disse que eu ia subir essa montanha e agora eu não estou conseguindo. Porque eu quero ver o que está aqui nesse livro e está confuso. Calma, vai com calma. E esse é o ponto, né? Se no céu existem milhões de estrelas que seus olhos não conseguem alcançar, imagina se isso aqui não é igual dentro de você. Se não existem milhares de situações só dentro de você que você ainda tem aí para olhar e que você vai ter a vida inteira. Então aproveita esse momento para entrar realmente em contato com esses desdobramentos internos. Esse processo de autoconhecimento ele pode ser de uma riqueza, de um prazer, de uma força imensurável quando a gente atenta para esse ponto. Eu não posso ser tão egoísta a ponto de achar que os desdobramentos precisam ser da minha maneira e nem tão ingênuo a ponto de achar que a minha força criativa não altera a realidade. Então, essas duas informações aqui voltam para o que eu coloquei no início, né? O que realmente importa para você é o que vai direcionar essa semana. O que você está indiferente, traga atenção, porque numa semana de redirecionamentos, qualquer pinguinho no i, qualquer vírgula, qualquer pontinho pode formar realmente uma frase inteira e isso ficar ancorado para as próximas semanas. Então, as energias dessa semana, elas estão nessa tendência a se expandir muito. Se a gente conseguir ter esse cuidado só essa semana, com o que está criando no pensamento, com o que está criando na palavra, com o que está criando nas atitudes,
e alinhar um pouquinho mais isso, entendendo que isso vai ser expandido, principalmente com essa entrada de Júpiter em Touro a partir do dia 17, deixa crescer aquilo que faz a diferença para você e para o teu entorno. Buenos dias para quem estava aqui comigo, buenas para quem vem depois, para quem está acompanhando de alguma forma. E graças por estarem aqui compartilhando dessas palavras e desses direcionamentos. Toda segunda-feira, às 9h30, vou aqui aparecer com esta prosa, com um pouquinho do oráculo, um pouquinho do céu do momento, para a gente mexer esse caldeirão. As aberturas de tarô, as leituras de tarô, consultas individuais estão com a agenda aberta, desde o tarô flecha, que é para olhar um assunto rapidinho, até o tarô Amarcura para fazer uma abordagem mais completa. Estou à disposição. E aí, seguimos sempre avante. Besitos e até a próxima!